Tremei vós, vencedores pela força humana, diante desse poder da justiça, que impulsiona todo o universo. E vós, fracos, não acrediteis que a providência seja inércia ou fatalismo. Amiga dos preguiçosos, não espereis que essa força vos afaste do sagrado esforço de vossa evolução. De novo aquele ponto que ele estava falando, né? A gente tem que se movimentar, né? A espera, a entrega à lei maior não é passiva, ela é ativa, né? Então, lutando, entrando no jogo da lei, mas não de forma, como se diz assim, deixa a vida me levar e não faz nada, né? Ela pode te levar para cantos que não são muito legais, né? Conceito de justiça e de trabalho, conceito científico do mundo fenomênico, não é a base de um afastamento gratuito de sanções de dor e significa direito ao mínimo indispensável às forças humanas para ascender o cansativo caminho da vida. Significa repousos merecidos e necessários, não ossos gratuitos e perenes, como quererias. Isso eu acho que deve ser em contraponto àquela visão que quando você morresse e fosse para o céu, você ia ficar tocando harpa sem fazer nada, né? Sei lá, uma coisa assim meio surreal, né? Nada mais falso que a identificação da providência com um estado de inércia e expectativa passiva. Isto é a invenção de indolentes iludidos, é a exploração dos princípios divinos. Ela está presente para reerguer o homem que, na luta, perde suas forças, como está ao abater o rebelde, mesmo ser gigante. Ela está ativa, sobretudo, para o justo, que quer o bem e, com seu esforço, o impõe. Então, inerme, sem forças humanas, sem apoio, sem meios, apertará no punho fechado as forças mais altas da vida. As tempestades do mundo se acalmarão, e os grandes se dobrarão, porque ele personifica a lei e sua ordem. Isso me lembrou aqui uma historinha que o Chico Xavier contava, que o sujeito religioso, cristão ortodoxo, e que quando morreu, estava ali num local em que ele não tinha nada o que fazer, né? Então ali ele ficava escutando música e ficava o tempo todo naquela, como se diz assim, naquele ócio em que ele não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nenhuma obrigação. Chegou um momento em que o cara era boa pessoa, né? Ele falou assim, poxa, isso aqui já está me perturbando. Aí ele foi lá para um cara que parecia ser o dirigente do local e falou assim, olha, esse paraíso aqui está muito, muito ruim, né? Me leva para o inferno para eu poder, pelo menos, ter o que fazer. Aí o cara vira para ele e pergunta assim, você acha que você está onde? Não sei se vocês conhecem, a história é um pouquinho diferente, né? Mas é mais ou menos isso que, naqueles contos, aquelas historinhas aqueles livros de conto do Chico Xavier, né? É bem interessante mesmo. Então, inerme, sem forças humanas, sem apoio, sem meios, apertará no punho fechado as forças mais altas da vida. As tempestades do mundo se acalmarão e os grandes dobrarão, porque ele personifica a lei e sua ordem. Enquanto permaneceis sozinhos na luta, abandonados apenas às vossas pobres forças, situado na profunda organicidade do real, recolhe-as de todo o infinito. Se parece abandonado e derrotado, uma vez lhe grita, tu não estás sozinho. O inerme pode então dizer a grande palavra que ribomba em todo o universo, fala-vos em nome de Deus. E é muito comum, né, na atual sociedade moderna, né,
E é comum isso, assim, a pessoa, assim, somos seres extremamente solitários, esse pensamento, né? No sentido que estamos sozinhos o tempo todo, né? E a gente, de vez em quando, a gente fica só para que a gente possa resolver os problemas dentro da gente. Mas são pequenos momentos. A maior parte das vezes, nós temos ajuda de tudo quanto é lado, né? E temos a lei do nosso lado, né? Assim, achei um pouco difícil entender essa parte, mas assim, eu voltando aqui à minha realidade com os meus alunos, né, as pessoas com quem eu estou convivendo ultimamente, né, nos últimos anos, um trabalho com pessoas idosas, né, e, e a gente falando de pessoas, né, que ficam, quando não age, né, quando a pessoa não age ou age, aquela coisa das pessoas. E algumas percepções, assim, a pessoa idosa, muitas, quando aposentam, entram dentro das suas casas, né, e ficam ali dentro meio que paralisadas. E, e algumas começam a entrar naquele processo do passado, né, vão viver o passado, que o passado que era bom, que tudo que era para trás era melhor do que hoje, e ficam paralisadas dentro das suas casas, paralisadas, não buscam ir para frente, né? Não buscam mais nada, ficam realmente. E no, como eu estou dando aula para alguns grupos, né, nesse negócio de educador social, de gerontologia, e aí então eu vejo uma turma de pessoas idosas que estão assim saindo das suas casas em busca de estar com outras pessoas, vivenciando e trocando experiências desse período da existência, né, que é a velhice, pessoas que estão dispostas e querem fazer o bem. Nossa, eu tive uma aluna esses dias que ela estava lá falando, professora, como eu tenho ânsia de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Só que ela falou assim, eu não sei ainda, eu não sei o quê, né? Nessa ansiedade delas, né? Às vezes eu tenho que falar assim menos, uma vez por semana, uma vez por mês tá bom, porque quando a pessoa entra muito, né? Eu quero fazer todos os dias e todas as horas, depois ela rapidamente para, né? É melhor uma constância. Mas a minha percepção é essa, assim, de como que o ser humano dizem, né, que o cérebro é meio preguiçoso, né, que ele gosta de estar numa uma zona confortável, e como a gente precisa sair dessa zona confortável, ou que às vezes não é nem confortável, né, é só conhecida. Ela não é confortável, ela até é desconfortável, mas como é conhecida, você fica dentro dela. E fazer essa movimentação de busca de algo maior, né, e aí sim, é de dentro, né? Essa busca de algo maior e realmente agir nessa procura, né? E porque é muito difícil sair do estado que a gente está, né? Essa que a gente chama de inércia, né? A gente já conhece, é desconfortável, mas eu já sei, né? Eu já estou acostumado com essa dor, né? Não quero me arriscar. Força e justiça, a gênese do direito. Vamos lá. Acenamos a uma evolução das leis da vida, em que o princípio da força transforma-se na coletividade, no do direito e da justiça. Como a evolução, a modificar o indivíduo, transforma a dor e o amor, dilata a liberdade e a felicidade. Ao transformar o indivíduo, transforma a sua lei, também no campo social. Evolução significa ascensão da coletividade e da lei que a governa. Ou seja, você para de pensar só no... Para de pensar só em você mesmo, você pensa no coletivo. E quando a gente pensa no coletivo, automaticamente a justiça entra em cena, porque ela
A justiça trabalha com o outro. E a justiça está intimamente ligada com a questão do direito, né? E os deveres, obviamente. Ou seja, você não pode fazer as coisas pensando só em você. Ah, eu quero me dar bem. Com esse negócio da COP30 lá no Pará, eu vejo várias pessoas discutindo a importância da gente pensar sobre a situação que o planeta está. Que a gente sempre, indo além do coletivo das pessoas, eu vou ao coletivo do próprio planeta, né? A gente, enquanto ser humano, a gente não vive sozinho. E o próprio ser humano depende do planeta para viver. Mas o planeta não depende do ser humano para viver. Então, não adianta a gente querer fazer as coisas pensando só na humanidade, né? Ou só na gente. A gente tem que necessariamente pensando no planeta, porque se o planeta não sobreviver, a gente não sobrevive. Então, em outras palavras, o planeta tem que vir em primeiro lugar, né? Pelo menos nessa primeira percepção, não desconsiderando a humanidade, mas ela inserida dentro desse contexto, né? Então não adianta eu querer eu quero produzir alimentos e vou desmatar tudo, né? E quem sofre é o planeta e, consequentemente, a gente mais à frente, né? Então, tudo tem que ser com parcimônia, com ciência, né? E isso leva a uma reflexão interessante, né? Que a gente fala, né, que o crescimento da gente em alguma esfera é individual, né? Você é responsável por si mesmo, pelas suas escolhas, pelas consequências que isso te traz, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com a coletividade, e essa coletividade vai muito além dos humanos ou dos outros seres que habitam o planeta e daqueles que só circulam no orbe do planeta. E aí você colocou um outro componente nessa equação, que é o próprio planeta. Aí a gente para pensar, né, que as leis existem não é para cada um cumprir da forma que entende, mas ela existe exatamente da mesma forma para tudo que existe. A lei divina não serve aos homens, aos seres criados, a esse planeta, ou aquele ou aquela galáxia. Ela é única para tudo que existe. Então, todo mundo tem que andar em conjunto, de conformidade com a lei. E acho que é aí que entra isso que você estava falando. A gente pensa na aplicação da lei para o nosso bem-estar de homem. E esquece que o nosso bem-estar não vai acontecer se aquilo que está ao nosso redor não desenvolver o mesmo bem-estar. E esse acho que é um grande problema da humanidade atual, que ainda está muito calcada no seu egoísmo, de olhar para dentro do seu próprio umbigo. A gente precisa começar a olhar para fora. Nós não somos o ser importante do planeta. Nós somos só um dos seres que traz um equilíbrio a esse planeta. Gente, falando isso, eu achei veio um negócio na minha cabeça aqui, agora, que todo mundo fala assim, o planeta está aumentando a temperatura, está tendo mais tempestade, isso, aquilo, né? Planeta, natureza e tal. Mas é um reflexo dos homens, não é? Se a gente parar para pensar, nós, humanidade, seres humanos, coletividade, sei lá o quê, nós estamos vivendo isso. As intolerâncias, as coisas que todo mundo está vivendo, em grupo, pessoais, o que seja, é um reflexo, está refletindo no planeta. O planeta está refletindo o que a gente está vivendo, o ser humano. É tudo tão interligado, pelo menos eu estou vendo agora, assim, a minha sensação de visão agora está sendo essa.
Tá tudo tão interligado, e a gente que se coloca distante, tipo assim, eu não sou natureza, mas eu sou tão natureza que eu estou respondendo da mesma maneira que o planeta está respondendo. O ser humano está respondendo como o planeta responde, quando tem as chuvas, as tempestades, o grande calor, tudo em exagero que a gente está assistindo, também estamos vivendo, nós homens, isso. E, e tudo igual. Eu me toquei disso agora. Tem uma analogia, né, óbvia, né, que as pessoas custam a perceber. Se a gente começar a distribuir comida estragada ou água contaminada para a população, essa população vai adoecer e perecer. Por que não consegue entender se fizer isso em relação ao planeta, vai acontecer a mesma coisa? Sim. E aí a gente pensa assim, você falou sobre a questão que às vezes as pessoas colocam que no passado era melhor, né? Por que no passado não tinha isso? Tinha, só que a gente não percebia, né? O que a gente está tendo um boom agora é de percepção, não da totalidade das pessoas. Há um grupo muito grande de pessoas que está percebendo que não pode mais ficar passivo, que não pode mais deixar o barco correr, né? Sem interferência, sabendo, tentando entender. O Carl Sagan, aquele astrônomo que escreveu a série Cosmos, né? Ele dizia que, ao estudar o universo, era como se o universo estivesse fazendo um processo de autoconhecimento, conhecendo a si mesmo, porque somos pertencentes ao universo. A mesma coisa, ao conhecer o planeta como um todo, é como se o planeta estivesse fazendo um processo de reflexão. Quem sou eu? Quem sou eu, o planeta Terra? Né? Porque nós somos participantes desse planeta. Né? E tudo que afeta o planeta afeta a nós. Né? Então nós temos que pensar nesse coletivo como um todo. Né? Nós, junto com o planeta. No passado a gente fazia tanta interferência no planeta, fazíamos, né? Só que agora a população mais que multiplicou por 8, né? A população aumentou em demasia, né? Mais de 10 vezes, desde o início das grandes tecnologias. E, obviamente, a nossa interferência é muito maior. E ela não é linear. Né? Não é linear. Ou seja, a gente não está interferindo no planeta 10 vezes mais, muito mais. Né? E nesse processo a gente está vendo agora que o planeta está sendo afetado, então nós temos que mudar a nossa forma de atuar no mundo. Diga, Lucas. E até Paulo falou, né, sobre a COP30, que é um assunto que eu venho estudando ultimamente. É muito assim. E eu vejo que também é uma oportunidade única também para mudarmos os nossos hábitos, as fontes energéticas, né? E, de certa forma, essas mudanças climáticas que causam até tanta desigualdade, acentuam essas desigualdades, elas, de certa forma, eu vejo que oportuniza a gente a estar refletindo também sobre como é que a gente vive e como nós relacionamos com a natureza, com o universo, né? E, além disso, a gente não fala somente nos seres que estão existentes aqui no universo, na Terra, né? Mas também as futuras gerações, né? E aí eu vejo também que é um momento de refletir o amor ao próximo, não só aqui nesse plano, nesse tempo, né? Mas também as futuras gerações que vão vir, o que nós vamos deixar como legado, né, para elas. É um ponto de vista que eu venho refletindo bastante também. E essa sua reflexão que você está colocando, ela é importante não só do ponto de vista da natureza física, né? Nós aqui que estudamos os aspectos não físicos
de nós mesmos, o planeta também tem esse mundo não físico, né? Então, não só o trato, como a gente trata a natureza, trata a terra, trata a nossa casa, né? Mas também o aspecto espiritual, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de como é que a gente se relaciona com essa parte não física do próprio planeta. Então, obviamente isso fica muito mais abrangente ainda, a importância que tem disso, né? E é torcer e lutar, né? Não só torcer para que outros o façam, mas que a gente mesmo faça, seja como o professor que está ali na sala de aula mostrando esses outros olhares para os futuros cidadãos ou já atuais cidadãos, seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área... uma pessoa que faz só um atendente, que vai atender alguém com um sorriso, não está incluso, esse não é um teclado incluso. O que é incluso, então? É você ter essa capacidade de poder se transformar e poder enxergar através desses outros olhos, né? E em tempo todo, então, como professor, a gente tem que, quando vê algumas atitudes de pessoas que falam assim, não faz sentido essa atitude, você, às vezes, ela ainda não foi desperta. E, então, que desça o professor dentro de você, o educador, e tenta mostrar para aquela pessoa, aquela outra criatura ali, como que você pode mudar aquilo ali, né? Sem ficar apontando o dedo, você está errado, você não está. Olha uma outra percepção, né? Você está mostrando uma percepção, mas olha essa outra percepção. Imagine que você é um indivíduo assim, 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 assado, né? Como que você vai ver um teclado em que as cores estão desgastas, mas eu não tenho deficiência visual a ponto de ter estudado o Braille. Então, eu estou em outra categoria, né? Isso é interessante quando eu, em sala de aula, eu pego alunos que têm essa baixa visão e eu tenho que fazer a prova especial para eles. Quer dizer, em vez de eu fazer uma prova tamanho 12, de letra tamanho 12, eu ponho tamanho 30, né? E a prova dele é maior, e eu dou mais tempo para a pessoa fazer, e se ela tem dificuldade, eu sento do lado, leio junto. Isso eu acho que a gente vai aprendendo, né? Então, eu tive alunos desse jeito que a gente aprende muito com eles, sabe? E a gente tem que estar aberto o tempo todo, a gente está aprendendo, assim. Interessante isso. Meu sobrinho, ele tem só 10% da visão. Ele hoje é advogado. E a mãe dele, minha irmã, meu Deus, foi terrível, assim, a batalha que ela travou e todo o processo de educação dele na escola formal, porque não existia essa sensibilidade, sabe, Paulo? Uhum. Não existia. E toda vez que conseguia avançar um pouquinho, meu Deus, era uma comemoração. Muito árdua a luta dela, muito árdua. E hoje, sobre essa COP30 também, quando você fala sobre esse ponto de vista mais espiritual, né, eu concordo plenamente, porque essa conversa de sustentabilidade, de tudo isso que a gente está revendo, né, até com a COP, isso não é de hoje, já vem de longas datas, e o que é que de fato a gente está vendo? É a escalada de destruição. E que eu acho que tem tudo a ver mesmo com o aspecto emocional que a gente imprime no próprio planeta, sabe? Se o nosso pensamento, se nossa vibração é de destruição, de guerra, de conflito, o planeta sofre, com certeza. Apesar dele ter uma capacidade tremenda, né, de autorregulação, vamos dizer. É assim que eu penso. E essa COP30, infelizmente, para mim, não me arrepia. Não me arrepia. Porque até, assim, ouvindo Marina, que geralmente eu me emociono muito com a fala da ministra, mas não me emocionei, não me emociona, porque
Como é que pode o país que está sediando a COP30 estar aí liberando exploração do petróleo na foz do Amazonas? Eu não aceito isso. É complicado, né? E a gente vai sabendo que vão haver divergências, né? A gente sabendo que não vai ter unanimidade, né, nas coisas, a gente indo modificando, né, lutando para essas modificações, mostrando essa discordância, né, e entendendo que tem um outro lado que não está nem aí para o planeta. Então é uma briga, né? E que lembrando que hoje a gente consegue se posicionar assim. Há uns 50 anos atrás, nem se falava nisso. Isso aí nem iria entrar na discussão, nem teria Ministério do Meio Ambiente, nem existia Ministério da Terra. Como se diz, acho que em vez de Ministério do Meio Ambiente tinha que ser Ministério da Terra, né? Mas hoje, pelo menos, já existe muitas pessoas se contrapondo, né? Então, porque a política é uma coisa muito, muito esquisita, né? Você tem que ceder algumas coisas, às vezes ceder em coisas importantes, né? Porque senão você não anda para frente, a coisa piora, degringola, cai numa situação em que entra o radical do outro lado e o estrago é muito maior, né? Paulo, essa coisa do professor, né, que você fala muito, e você e tudo, né, e que eu estou aprendendo agora, né, que são as gotinhas, né, a semente. A gente começou a falar, né, da semente, da imagem da árvorezinha balançando, né, e eu vejo isso muito assim, dessa sementezinha, né, tem que ser plantada, né, e tá indo aos poucos, né, porque realmente não é nem 50 anos, acho que há 30 anos, a gente falava lá em 1990, mas a gente nem notava muito isso. Agora que as coisas estão começando, e muita gente está sentindo igual você, né, Andréia? E muita gente não está nem aí, e muita gente está querendo dinheiro, mas a gente está vendo esse movimento, e muita gente também atenta, e isso é muito bacana. E quando a gente... Ontem vão fazer uma reforma aqui perto de casa, e aí o governador daqui veio, né, porque eu moro num local perto aqui do aeroporto e tudo, tem essa questão de sustentabilidade, é um bairro que o povo luta para não ser derrubado árvore, cheio de coisa, tudo bem. E aí, estava lá uma explicação da obra e tudo, e aí eu cheguei lá e eu não enxergando, hein, gente, olha só, eu só vi que eu nasci aqui, então eu conheço o mapa do local, então pelo mapa eu vi mais ou menos. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, né? Eram várias pessoas, porque o governador estava, então estava cheio de gente, prefeito, o pessoal que tem uns taxistas, que tem um negócio de taxista, o sindicato de taxista próximo ao aeroporto e tal, estava todo mundo junto. Aí eu comecei, gente, não vai dar certo isso daqui não. Aí eu fui começando a explicar. Daqui a pouco, quando eu vi, estava cheio de taxista e gente perto de mim. E eu fui explicando o mapa sem enxergar. Eu começava a rir de mim mesma. Só por causa da área. Gente, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí tudo bem. Aí todo mundo, é mesmo. Aí o presidente do sindicato, não é que você está com razão? Não vou mudar a obra vai sair, é época de eleição, é um dinheiro gasto altíssimo. Mas um grupo grande de pessoas ali começou a ver diferente, começou a ver que tinha outras possibilidades de melhorar a situação de trânsitos e de tudo, e que aquele dinheiro vai ser gasto de forma errada. E é o meu dinheiro, é o meu imposto, eu ainda falei assim, é meu imposto e tudo, vai ser gasto de forma errada. Aí o moço virou e falou assim, mas vai ter que fazer essa obra para resolver esse problema aqui lá na frente, né? Aí eu virei e falei assim, pois é, mas ele não precisava, pegava o dinheiro, esse dinheiro que está fazendo aqui, já resolveu o problema lá na frente, e não era melhor? É verdade. Aí todo mundo, mas é o Brasil.
Quer dizer assim, nós não mudamos nada, mas de alguma forma todo mundo ali começou a ter uma noção de que e vão derrubar várias árvores, vários lugares para fazer uma coisa que não vai resolver. Mas pelo menos uma porção de gente começou a ver isso, sabe? Talvez lá na frente, mais gente vai melhorar, né? É.